Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou aqui com o Cássio Zirpoli e estamos no formato Pocket. O que é que isso significa? Nosso objetivo aqui é fazer um programa mais curto, diferente da nossa média de mais de 1 hora, de lives de 3 horas de duração. Aqui a gente tenta trazer o assunto de forma mais resumida, mais rápida, tá? Mas, claro, com muito conteúdo e mostrando os pontos fundamentais para que você fique bem informado sobre o conteúdo que a gente traz. E o tema hoje é pesquisa, tá? Pesquisa de torcedor do Instituto Atlas. Cássio vai daqui a pouco explicar como foi feita a pesquisa, quem encomendou e qual a tradição do Atlas, tá, em pesquisas de clube de futebol. Mas eu queria lembrar vocês que essa é a terceira pesquisa que a gente comenta esse ano aqui no 45 Minutos. Se você for no nosso feed, você vai encontrar um vídeo sobre um levantamento, um estudo do Infomoney e também, alguns meses atrás, um levantamento do Datafolha. Ou seja, Datafolha, Infomoney e agora Atlas. Cássio, apresenta essa pesquisa, quem encomendou, quantas pessoas foram entrevistadas e, fundamentalmente, o que é que a gente já tem de base de comparação da Atlas nesse tema de pesquisas de torcidas de futebol. A Atlas que ganhou nos últimos anos muito respaldo, né, por conta de boas performances em pesquisas políticas, Cássio. Fred, é exatamente esse ponto que você trouxe. A Atlas ela entrou no mercado brasileiro, Atlas Intel, né, entrou no mercado brasileiro nas eleições gerais de 2022, no quadro político para governador, para presidente, já tinha atuação na América Latina, e ela entrou no futebol só em 2023. Aí é uma tradição recente, mas ela vem fazendo uma pesquisa por ano. Ela fez em 2023 sob encomenda do Globo Esporte, em 24 sob encomenda do jornal O Estado de São Paulo, e agora em 25 voltou a fazer a pedido do GE. É a terceira vez, terceiro ano. Aqui a gente vai trazer as comparações mais dos últimos 2 anos, né? Para quem subiu ou não. Essa agora ela teve 2.069 entrevistas. É um número assim que costuma ser pesquisas nacionais, algumas costumam ser ter esse dado. Agora é um dado bem menor do que a última. A última tinha tido 7.000. Então, assim, ela caiu bastante. E isso influencia, por exemplo, Fred, na margem de erro. A da pesquisa de 24, ela teve mais de erro de 1%, nessa de 2%. Essa pesquisa, ela tem uma casa decimal na apresentação dos números, não é como o Datafolha, que só bota 1% ou 2%, não. Nessa, cara, tem lá 1,1%, ou seja, tem essa diferença. E a entrevista ela é feita através de recrutamento digital. A Atlas ela faz isso em todas as pesquisas. Já respondi várias pesquisas da Atlas Intel, Cássio, no Instagram. Aparece bastante no Instagram, inclusive, né? Até acho que para o público da gente, aquele que tem Instagram, que hoje em dia tem gente que não tem e tal, de vez em quando aparece aqui, ó, avalie o governo Lula, avalie o governo de Pernambuco, a gente fala aqui, avalie a prefeitura do Recife, aparece direto muito postagens segmentadas da Atlas, e assim eles fazem. E detalhe, não é só responder e tá feito. Isso tudo vai de forma ponderada. Por exemplo, se exatamente 1.000 pessoas responderem do Recife, eles vão fazer uma pesquisa na região metropolitana, mas eles colheram 1.000 respostas de Olinda e 500 do Recife. É óbvio que não pode ser isso. Você tem que ponderar a população de Olinda em relação ao Recife. Idade, sexo, escolaridade, tudo é levado em conta. social. Você responde e vai para o todo, mas para fazer a pesquisa eles filtram os resultados, tá? E aí não me pergunte, porque obviamente eles têm um sistema só para isso, né? Se eu tivesse isso, eu seria o dono do Instituto de Pesquisa e certamente estaria teria dinheiro, Fred, porque até onde se sabe, nenhum dono do Instituto de Pesquisa é liso. Enfim, sobre essa incursão do Atlas no futebol, essa de hoje, ela nos últimos anos, elas vêm fazer o seguinte: eles não fazem só pesquisa de torcida, tá? Eles fazem a do ano passado, a desse ano, por exemplo, o que você acha de SAF, que é um segundo momento. Sim. Mas a gente está focando aqui, a gente vai focar no futebol. E no futebol, deu o resultado de sempre, o Flamengo na liderança, primeiro lugar. Aliás, o G4 é o mesmo da última pesquisa, de 24 para 25, a ordem foi mantida. Flamengo em primeiro, Corinthians em segundo, São Paulo em terceiro e Palmeiras em quarto lugar. Agora, tem uma oscilação positiva do São Paulo, né, Cássio? É enorme, né? O São Paulo foi de
7,6 para 10,1. Aí você fala, pô, São Paulo não teve o grande ano, mas pode ser tanto por resultados como pode ser dentro da margem de erro. Exatamente. E não quer dizer que a margem de erro dessa pesquisa botou o São Paulo para cima. Pode ter sido a última que colocou o São Paulo para baixo. Assim, para ter essa resposta, vamos ver como é que vai ser a pesquisa de 26. Mas embora o foco seja o Nordeste, Fred, mas só falando rapidamente aqui da disputa pela liderança Flamengo e Corinthians, o Flamengo ele abriu vantagem sobre o Corinthians. Ele tinha uma vantagem de 5,6 pontos percentuais, era 20,1 a 14,5. Aí, nesse ano, o Flamengo subiu de 20,1 para 20,6 e o Corinthians caiu de 14,5 para 13,9. Ou seja, a diferença subiu de 5,6 para 6,7 pontos percentuais, o que deixa bem acima da margem de erro, né? A margem de erro é dessa de 2 pontos. Se você tirar 2 pontos do Flamengo e der 2 pontos para o Corinthians, o Flamengo ainda continuaria com 2,7 de vantagem, ou seja, a vantagem mais do que consolidada. As diferenças no ranking, desse novo ranking da Atlas, ela começa a partir do 5º lugar, que agora é dividido por Cruzeiro e Vasco. Estão rigorosamente empatados, 6,0, apesar da casa decimal sempre que ali. É empate, eles colocam em ordem alfabética, tá? Então, por isso aparece o Cruzeiro acima do Vasco, mas os dois aparecem como quintos colocados. Isso, foi a forma como eles colocaram. E perceba que é uma vantagem, é um empate, mesmo com a casa decimal, né? Assim, não é 6%, é 6,0. 6,0. Isso. O Vasco estava em 5º, lugar isolado, e agora divide com o Cruzeiro. Aí só volta a ter mudança no ranking com o Botafogo, que foi de 10º para 8º. E aí me parece surfando a bela temporada, né? De uma pesquisa para outra foi campeão brasileiro e da Libertadores. E se não tem qualquer variação, ia ficar muito difícil para a pesquisa explicar qualquer coisa, viu? Assim, se o Botafogo ganha Libertadores e ganha o Brasileiro, e chega a pesquisa e fala que o Botafogo não subiu absolutamente nada, também não ia ser muito convincente. Não sei se tu concorda, Fred. Assim, é natural que Até porque isso aconteça. Existe um fluxo de torcedores que a gente sabe. Um torcedor mais distante passa por um fluxo, se reaproxima. Eu contei isso, né, na temporada passada com minha própria mãe, né, que eu contei aqui nos programas. Minha mãe, do nada, se declarou torcedor do Botafogo. Eu questionei, ela disse que sempre foi. Eu não lembrava. Eu não tinha essa imagem da minha mãe sendo torcedor do Botafogo. Agora, ela mora hoje há 6, 7, 8 anos no Rio de Janeiro. Então é natural relação, que se lá no passado ela era simpatizante do Botafogo, porque minha mãe é torcedora do Náutico. Eu sempre tive minha mãe como torcedora do Náutico. E agora ela se declara Botafogo como primeiro time, tá? Veste camisa do Botafogo. É um exemplo. Talvez tenha ido nessa onda aí resgatado tempo, né? alguma simpatia. Ela me falou, não, eu sempre fui. Aí disse o nome de um jogador antigo que ela era fã, mas eu não lembro o nome dele agora. Só um outro ponto, o Internacional que aparece em 10º, quando foi campeão do mundo em 2006, pô, era para o Internacional ter tido um salto, né? Se teve teve um aumento, mas foi um aumento pequeno, porque nessa escala a gente, como você falou, a gente tem 3, esse é o 3º vídeo que a gente faz sobre esse tema no canal, mas eu e você nesse tema a gente já falou muito. Esse ano, mas nesse tema a gente já falou muito, seja no jornal, seja nas redes sociais, nas lives. E dentro dos próprios programas, sem ser específico sua pesquisa. E as variações são muito pequenas. Ou seja, nem o Inter sendo campeão do mundo, o próprio Botafogo. O Botafogo, querendo ou não, foi campeão brasileiro da Libertadores e ele passou, Fred, de 2,9 para 3,6. Ou seja, um aumento de 0,7. Assim, para um time que ganhou, você imagina que seria um pouco mais. Mas, enfim, dentro do que não tem a margem que muda de time é uma margem pequena, né? E é margem pequena, isso. E seguindo Cássio, seguindo. Não. Pode falar. Não, eu ia fazer a pergunta já seguindo e levando pro foco de onde a gente vai entrar, que é o seguinte: várias pesquisas, Cássio, várias, inúmeras, de vários institutos, não traz o clássico G12 de forma homogênea nas 12 primeiras posições. A gente tem várias pesquisas em que, ora o Bahia, ora o Sport, acaba ultrapassando o Fluminense ou o Botafogo. São clubes que andam muito próximos. Inclusive, a Atlas do ano passado, o Bahia aparece numericamente empatado com o Fluminense, né, na pesquisa do ano passado. Mas esse ano, o G12 conseguiu, Foi G12. Né, conseguiu vir G12, né, Cássio?
O G12 foi G12, até porque a parte que, assim, com maior dificuldade nos últimos anos, era justamente ali no piso que era Fluminense e Botafogo. Aí os dois ganharam a Libertadores nos últimos anos. Os dois estão essa pesquisa foi feita entre os dias 20 e 25 de junho, com os dois disputando a Copa do Mundo de clubes. Os dois passando a televisão. Então, assim, dá uma diferença grande, né? A luta do G12 para continuar sendo G12 nessa pesquisa, ela acabou tendo nesse momento, e aí, assim, é da vida. Não dá para reclamar, porque quantas vezes a pesquisa não foi feita numa semana que o time está ganhando um campeonato importante, ou numa semana que o time está sendo rebaixado. Acontece. Então, assim, nem é do jogo. Só que, como você falou, esse G12 foi um G12, mas assim, com Fluminense e Botafogo, que geralmente estão ali quase disputando a posição com o Bahia Esporte, mas dessa vez eles tiveram um cenário favorável por mérito deles, né? Naturalmente. Ganharam a Libertadores e foram para o Mundial. Fred, a pesquisa ela teve como divulgação a base ter 1% das torcidas, e é importante destacar que a gente está na tela com todos os números, todos esses dados, eles são referentes ao público que gosta de futebol. A Atlas não... Sempre bom dizer isso. Porque quando... Eu, por exemplo, eu gosto mais do modelo que o Datafolha faz, que o Ibope faz, do que esse da Atlas. Eu acho, na verdade, assim... Para mim é um erro grave até da Atlas, tá? Assim, a gente está falando aqui, mas não é porque está falando da pesquisa que não vai apontar o que que poderia ser melhor da pesquisa. Eu acho muito mais correto quando a pesquisa diz o percentual da população que não gosta de futebol, que geralmente bate 1/5 da população, ou mais. É muita gente. Né? A gente é acostumado a esse número. Então, quando você fala que o Flamengo tem 20% dentro da população toda, você considera esse número. Por exemplo, o Flamengo tem 20,6%, mas é 20,6% de quem gosta de futebol. Não é exatamente 20,6% da população do Brasil. Sim, porque sim. Eu não, como a Atlas não divulgou o percentual, e naturalmente eu acho que ela teve acesso a isso, o percentual do público que não gosta de futebol, a gente não tem como saber exatamente o quanto esse 20,6% do Flamengo seria dentro de 100% da população brasileira. Ele é 20,6% dentro de uma parcela que gosta de futebol, que pode ser de 70% da população, pode ser 75%, 80%, enfim, esse número não saiu. Eu prefiro quando sai o Datafolha faz assim, o Ibope faz assim. Tradicionalmente faz assim, eu não sei porque a Atlas vai por esse outro caminho. Dito isso, o piso da divulgação foi ter 1%. A primeira pesquisa de 2023, 16 times tiveram 1%. Nas últimas duas, 24 e 25, foram 17 times. E tanto a de os 24, mesmos 17, né? Os mesmos 17. E tanto em 24 quanto em 25, 5 clubes do Nordeste, o que é bem representativo. E são eles que fecham a lista, obviamente, esse ano. Nos últimos Dessa anos vez, né? A gente teve variações, mas agora pega do 13º ao 17º posto, né, Cássio? Isso. E teve muita coisa para falar do Nordeste, tá? Assim, teve muitas mudanças. Por exemplo, o Bahia tinha uma liderança isolada, com 2,8, mas acabou oscilando negativa. E eu vou usar essa palavra oscilar, porque nessa margem, assim... oscilar. Aprendemos com muitas isso. E muitas pesquisas do Jornal Nacional. Até porque, pô, o Bahia foi para a Libertadores. Você pode, o cara do Bahia pode estar enlouquecido agora. Como assim o Bahia caiu? Pô, o Bahia vai para a Libertadores depois de quase 40 anos, cai, mas enfim. É pesquisa. Oscilou negativamente, é pesquisa. Isso. E aí você vai. Mas o que você vai tendo é o seguinte: o Bahia tinha 2,8, foi para 2,4. O que você sabe é que o Bahia não tem 1%. Exatamente. Ele tá, o que você precisa focar onde o clube está orbitando. Então é muito ótimo. O Bahia, beleza. Caiu 0,4, mas não tem 1. No mínimo, ele está nessa faixa. Por isso, Cássio, que eu sempre faço questão de, em todos os programas de pesquisa, convidar as pessoas a irem para o seu blog. Eu ainda quero fazer, lembra que todo programa de pesquisa eu prometo fazer isso, eu nunca parei para fazer. Eu quero fazer um vídeo com todas já feitas. Quero tirar um dia com calma, abrir seu blog e fazer todas as curvas de todas as pesquisas. Mas aí não poderia usar essa da Atlas. Porque só se você usasse... Seria assim, Atlas. Não, eu quero uma a uma mostrando as evoluções. Mas apesar dos métodos diferentes, você pode fazer uma lista assim. A lista com aquelas onde não foi divulgado o público que não gosta de futebol, que é o método da Atlas, e aquelas que o método tradicional. Eu não quero nem chegar na soma, eu quero só mostrar justamente o que você falou. A colocação. Para que se entenda que o Bahia situa ali entre 2 e 2,8.
que o Sport situa entre 1,8 e 2,8. E assim. Eu vou dar um exemplo, Fred, que vai. talvez não tenha ficado tão claro para você e para o público. É o seguinte: por exemplo, nessa o Bahia está com 2,4 e o Sport com 2,4. O Sport tinha 1,8 e oscilou positivamente para 2,4. Ou seja, enquanto o Bahia perdeu 0,4 pontos, o Sport ganhou 0,6. E o Sport, querendo ou não, conseguiu acesso, ganhou o Pernambucano, tem outros elementos. O fato de não ter no cálculo o percentual de gente que não torce futebol faz com que todos esses números sejam maiores. Se você incorporar a esse público a faixa da população que não gosta de futebol, todas as torcidas, sem exceção do Flamengo ao Fortaleza, que fecha a lista, todos terão percentuais menores. Porque ele terá uma representatividade comparando com mais gente. Não é só, ele não vai comparar só com 70%, 80% da população, estaria comparando com 100%. Então, esse 2,4 do Bahia pode ser, na verdade, 2, pode ser 1,9, mas a gente não sabe porque não tem esse dado. Mas, enfim, focando aqui na Atlas, Bahia e Sport, 2,4% empatados em 13º lugar, rigorosamente, numericamente empatados, né, mesmo com a casa decimal. O Vitória, que era o quinto colocado do Nordeste na pesquisa passada, subiu para o pódio, o que historicamente é o lugar do Vitória, inclusive. Assim, os dois cearenses cresceram bastante nas pesquisas, mas historicamente o Vitória sempre teve esse perfil de ser o terceiro, ou até juntando algumas vezes, aparecendo junto com o Sport, enfim, sempre teve esse papel. E detalhe, Cássio, nessa mudança desse ano, que o Vitória recupera as duas posições, né? Ele ultrapassa Ceará e Fortaleza, o Vitória manteve o seu patamar histórico. Ele passou sem mudar, na verdade. Ele passou sem mudar. O patamar dele ali de 1,6 foi para 1,7, né? Ele não variou. Ceará e Fortaleza que tiveram um retorno àquele patamar mais próximo de 1, né? Saíram ali da casa de 1,5 para algo mais próximo de 1, né, Cássio? Aí, no caso da dupla cearense, a redução assim, foi considerável. Fortaleza e Ceará juntos tinham 3,3% em 2024. Nessa, eles têm 2,1%. Assim, tem uma redução considerável. É uma redução considerável. O Ceará caiu de 1,6 para 1,1 e o Fortaleza teve a maior oscilação negativa entre os nordestinos, perdeu 0,7. Foi de 1,7. O Fortaleza ele era o terceiro colocado na lista de 2024. Terceiro lugar, melhor dizendo, terceiro lugar no Nordeste, claro. Né? E nessa ele é o quinto. No geral, o Fortaleza era o 15º no ano passado e agora o 17º. O Ceará se manteve na 16ª posição nacional. O Vitória ele foi de 16º para 15º. O Bahia caiu de 12º para 13º e o Sport subiu de 14º para 13º. Todos esses dados, no fim das contas, ninguém botou 1% a mais. O Sport teve 0,6 a mais e o Fortaleza 0,7 a menos. E a margem de erro é de 2 pontos. Ou seja, na verdade, ninguém chegou nem à metade da margem de erro. O que mostra, Fred, que todo mundo ali está orbitando esse patamar com essas mudanças, onde 1/10 a mais ou a menos já muda. Foi o caso do Vitória, com 1/10 a mais, o Vitória virou o terceiro lugar na região. Mas o meu ponto foi o seguinte: ninguém desses apareceu com menos de 1 ponto. O Bahia, nas duas pesquisas, o Bahia teve mais de 2%, nas duas pesquisas. O Sport, em uma, teve mais de 2% e outra teve na casa de 1%. E Vitória, Fortaleza e Ceará, os três tiveram mais de 1% nas duas pesquisas. Assim, então, assim, é o que eu falo em relação a você orbitar o patamar. Você, na hora que mesmo com o Fortaleza tendo essa redução de 1,7 para 1, mas ninguém vai chegar e dizer que o Fortaleza tem 0,5%. Cássio, em algumas pesquisas, depois que elas saem, que elas são publicadas, você consegue um detalhamento maior. Se você conseguir, a gente traz aqui, está em algum conteúdo, quem está abaixo de 1%, às vezes você consegue, né, recebe a pesquisa inteira e traz também. E outra coisa que a gente vai abordar, seja no Pocket, seja no ano passado divulgaram, mas nessa só divulgaram eu lembro, de 1%. Mas pode ser, você às vezes mexe os pauzinhos aí, consegue a pesquisa completa, eu tenho certeza que se conseguir, a gente vai conhecer quem está abaixo de 1%. E aí, tradicionalmente, o Santa Cruz já apareceria possivelmente ali na 18ª posição. Remo, Paysandu, Náutico. A gente vai saber melhor se Cássio conseguir. Outra promessa de conteúdo que eu deixo aqui, Cássio até passou rapidamente por isso aqui no programa, uma parte da pesquisa trata sobre SAF, tá? E a gente vai abordar, se a gente não fizer um outro pocket, a gente aborda na segunda-feira, ao vivo,
10 da noite, no raio-x. Aí, Foi bem interessante, as respostas foram bem interessantes. Isso. Por isso que eu estou pensando até em deixar para um debate no raio-x, Cássio, para a gente fazer um debate Mas mais vai virar amplo. corte todo jeito, em algum momento vai estar no feed. Perfeito. Tá? Então é isso. E o raio-x, você sabe, são 3 horas no ar, não tenha pressa. Aqui, eu e Cássio, a gente já trabalha no e-mail para poder encaixotar tudo aqui dentro do espaço do Pocket. Tá? Valeu, Cássio, por mais um conteúdo. Márcio, pela direção. Fica sempre atualizando o feed, tá? Cada vez mais a gente vai trazer conteúdos de notícias do dia, de hard news, de interpretações de conteúdos que acontecem no dia. Fiquem atentos, porque a gente está trabalhando cada vez mais para estreitar essa relação e transformar o canal do 45 Minutos num canal de opinião, mas também um canal de informação para vocês. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.